mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma bem rápida para nós aproveitarmos esse tempo que já foi. Bom, o Igor já me apresentou, né? Eu sou Márcia, eu sou do Espírito Santo, mas eu tenho trabalhado em missões durante 7 anos na Jogum, e durante todos esses anos eu tenho passado em várias regiões do Brasil e também visitado algumas nações, e Deus ele tem me levado para essa área do ensino do estudo da palavra. Atualmente estou aqui no Maranhão, e o Maranhão, o Igor esteve aqui, ele também deu aula online para nós, e ele viu como que a internet ela é um pouco instável, né? Mas nós, pela graça de Deus, vamos tentar hoje concluir, né, esse tempo. Bom, o Igor fez uma pergunta que às vezes a gente tem uma dificuldade de responder, e a pergunta era se quantos de nós, né, já tivemos essa oportunidade de ler a Bíblia por completo, né? Ler a Bíblia inteira. Bom, eu nasci num lar cristão e muitas vezes eu não aproveitei dessa oportunidade de ler a Bíblia completa. E eu sei que isso é muito comum acontecer dentro das casas, né? Isso é comum acontecer dentro das igrejas, né? É algo comum porque muitas vezes nós pensamos que para poder compreender a palavra de Deus, nós precisamos ter um curso de teologia ou ter feito qualquer outra coisa. E o fato da gente nunca ter tido acesso a esses lugares, nós paramos, né? Nós não temos a iniciativa para poder estudar. Claramente, né, todas as oportunidades que nós temos para poder nos capacitar, isso são boas oportunidades da gente poder aprender uns com os outros. Isso que o Igor está, né, nos dando essa oportunidade é algo muito valioso. Então, fico muito feliz por vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês para vocês aprenderem um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a história de Deus, né? Eu sei que vai ter várias outras aulas, outros temas que vai enriquecer a caminhada de vocês como cristãos. Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da história de Deus, né? E o que é essa história de Deus? Eu não sei se eu consigo compartilhar, Igor, com você um material para você compartilhar com eles. Mas eu vou estar te enviando, então, algo que eu fiz de uma forma bem resumida, né? Porque eu vou falar algumas coisas, mas nós temos os tópicos, e você, se você quiser anotar, ou se depois você quiser ler e contar, né, com a ajuda do Espírito Santo para trazer à memória aquilo que nós vamos estar falando agora. Bom, a história de Deus. Eu, quando estava planejando essa aula, quando olhando, né, para o título dela, a história de Deus, o primeiro versículo que me veio à mente foi o versículo de João 3,16. Né? Eu creio que todos vocês sabem o que está em João 3,16, sim? Ou pelo menos a maioria, né, sabe o que está lá em João 3, que diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse versículo, ele é um bom versículo para a gente poder introduzir sobre esse tema da história de Deus, porque a história de Deus, ela se resume no amor de Deus para com a humanidade. A história de Deus, ela se resume no amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para com o homem. Então, nós vemos que o início, né, da humanidade, essa história que nós conhecemos, que está narrada lá em Gênesis, ela vem mostrando, né, que Deus ele começa uma história falando, ele começa a criar todas as coisas falando, e algo interessante, né, que se nós vamos analisar toda a narrativa bíblica, nós vamos ver que toda essa história está, né, caminhando por essa linha que é o amor, né?
essa linha que é o amor. E eu não sei se algum de vocês gostariam de compartilhar comigo rapidamente o início da história, da criação de Deus, né? Deus criando o mundo. Quem gostaria de compartilhar? Alguém pode? O que você sabe sobre a história de Deus? Vocês estão me ouvindo? Ok, então ninguém quer Sim. compartilhar, né? Tá tudo bem, não tem problema. Ainda. Então, nós sabemos, né, que a história de Deus, ela começa, né, a história lá no livro de Gênesis, onde nós vamos ver que Deus, ele cria todas as coisas. E eu falei para vocês que o versículo de João 3,16, ele é um versículo que nos dá muito entendimento de que a partir do momento que Deus começa a criar esse mundo, ele não cria simplesmente por criar, porque ele não tinha nada para fazer, mas é porque esse Deus, né, esse Deus Pai, esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo, ele é um Deus que tem todo o seu caráter, né, baseado, fundamentado no amor. Então, Deus, ele começa a criar e nós temos, né, uma palavra, né, uma frase que é no princípio, né? No princípio, Deus criou, né, os céus e a terra. Isso está lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou. E Deus, ele vai criando a partir do momento, né, em que ele dá uma ordem através da sua voz. A voz de Deus, ela tem poder para criar todas as coisas, né? E nós temos aprendido isso no decorrer da nossa caminhada cristã. Algo que nós precisamos ter muito claro é que nós não fomos chamados a compreender, a entender todas as coisas que a Bíblia traz e não traz uma resposta. Muitos cristãos, eles se perdem na caminhada porque ele começa a buscar a resposta que a Bíblia não traz. E isso não tem a ver de você buscar conhecimento fora da Bíblia, isso não tem relação de você ouvir opiniões ou ler livros a respeito da história de Deus. Mas existem muitas pessoas que elas estão se perdendo porque elas estão buscando respostas que a Bíblia não traz. E a palavra do Senhor vai dizer lá em me perdi agora a minha anotação aqui, mas ela vai dizer, né, que todas as coisas que estão escritas, elas devem ser suficientes para a nossa compreensão. Hoje, como escola, nós estávamos terminando de ler as cartas de João, e João fala, né, que haveria muitas outras coisas para poder relatar a respeito daquilo que Jesus fez, mas se nós fôssemos escrever, se ele fosse escrever, não caberia, né, em livros. Claro que ele está usando aqui um exagero de ideias, mas o que ele está querendo dizer é que, por mais que ele escrevesse milagres que Jesus havia feito, relatos sobre a vida de Jesus com seus discípulos, com as pessoas, ele, né, passaria uma vida inteira e ainda assim não escreveria todas as coisas. E isso nós podemos ter como verdade, porque se você for começar a escrever tudo que Deus já fez na sua vida, desde o dia que você nasceu até a idade que você tem, eu creio que você vai escrever tantas coisas, e você ainda vai esquecer de coisas que Deus fez na sua vida. Assim é a história, né, bíblica. Assim é essa narrativa bíblica. Os autores, ele vem trazendo, né, revelações para um público específico, para um tempo específico, e hoje nós estamos num outro, digamos assim, mundo de avanços, de conhecimento. Então, muitas vezes nós nos perdemos querendo resposta que a Bíblia ela não traz resposta. Por exemplo, pergunta com quem os filhos de Adão casaram?
né? O foco de Moisés ao escrever Gênesis não era relatar a descendência dos filhos de Adão e Eva. O foco deles era fazer o quê? É mostrar para um povo que estava no Egito escravizado que eles eram criados a partir de um Deus que criou todas as coisas. Porque eles estavam imersos em uma cultura onde para eles Faraó era o Deus, aonde existia um Deus para cada coisa, né? Um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a terra. E aí Moisés ele vem trazendo essa revelação dos céus para esse povo e dizendo: olha, vocês saíram de um lugar e vocês têm um destino. E vocês não estão sozinhos nesse mundo, existe um único Deus. E muitas vezes, né, como eu estava dizendo, nós nos perdemos em querer saber resposta a qual a Bíblia não traz. E um exemplo disso é que muitas vezes nós ficamos muito preocupados em saber qual era o espinho na carne de Paulo, mas nós não estamos preocupados em saber o que Paulo viu no terceiro céu. E a palavra do Senhor traz uma revelação do que Paulo viu no terceiro céu, mas a gente vai ler as cartas e a gente fica, nossa, mas qual pecado Paulo tinha? Qual era esse espinho na carne? Né? E a história de Deus, ela vem com o propósito de ser exatamente aquilo que está lá em Romanos, né, 11:34, que vai falar quem compreendeu a mente do Senhor. Quem foi o conselheiro de Deus. Então, quando nós paramos, né, diante de uma aula com o tema sobre a história de Deus, muitas vezes nós pensamos assim, nós vamos tirar todas as dúvidas, saber se Adão tinha umbigo, se os filhos de Adão casaram com irmãs, com primas, enfim, né? Mas não é esse o foco, né, da história de Deus. A história de Deus, ela tem o propósito para que nós conheçamos quem é esse Deus da palavra e nós possamos viver mediante esse propósito pelo qual nós somos criados, que é um relacionamento com a Trindade. Bom, em Gênesis 1, então, começa, né, que no princípio Deus criou todas as coisas. E nós sabemos, né, ou nós vamos descobrir nessa noite que Deus, ele começa a criar as coisas, mas a narrativa histórica vai mostrando que Deus, ele não criou sozinho. Porque nós sabemos que Deus, ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. E nós vamos ver vestígios disso, né? A partir do versículo 2 de Gênesis, você pode acompanhar na sua Bíblia, que vai dizer, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, meu querido, o Espírito Santo nasce em Atos, ele já está presente na criação. O Espírito de Deus, ele não vai aparecer do nada no Novo Testamento. Ele está desde o início. E a mesma coisa, né, é Jesus. Jesus ele está, né, desde o princípio também com Deus. E nós vamos ver isso lá no livro de João, né, quando João vai narrar, né, que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, vai falar no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Então, algo que vocês entendam sobre a história de Deus, a primeira coisa é que já existia Jesus e o Espírito Santo no início de toda a criação. E a Bíblia ela vai trazendo, né, mais informações a respeito disso quando nós formos observar os capítulos posteriores, aonde Deus, ele, né, os versículos posteriores, onde ele vai criar toda. E depois ele fala, façamos o homem a nossa. Então, quando Deus fala isso, né, quando ele usa esse verbo, né, façamos, isso significa que ele está falando com alguém, isso significa que existe mais de uma pessoa. Porque se fosse somente Deus, ele iria falar, vou fazer o homem à minha imagem, conforme a minha imagem. Mas o versículo de Gênesis
capítulo 1, 26 diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu querido, Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles estão trabalhando em unidade. E é nessa unidade que Deus deseja que o corpo de Cristo se estabeleça nessa terra, para que o mesmo propósito que ele entregou para Moisés de contar a história da origem do povo, hoje Deus conta comigo e com vocês, para que nós possamos compreender a história e compartilhar com aqueles que não creem no Senhor Jesus. E às vezes você pode pensar, mas hoje é muito difícil crer em Jesus, como eu vou fazer alguém crer? Antigamente também era difícil, ninguém fazia nada. Quem fazia era o Espírito Santo, que desde o princípio já pairava, já se movia sobre as águas. E esse mesmo Espírito Santo que se movia sobre as águas, ele continua hoje movendo sobre essa terra e movendo através de nós. Amém? Bom, o Igor, você pode passar para o próximo slide, por favor? Pronto. Eu vou trazer para vocês, né? Os tópicos, né, que mais vão nos encaminhar nessa história de Deus e os livros onde você depois vai ler e meditar sobre eles. Então, no livro de Gênesis, Jó e Êxodo, é onde nós podemos ver a origem de todas as coisas. Nós podemos ver em Gênesis a origem da criação, a origem da humanidade e a oração. Porque quando o homem e a mulher, ele dá a lei, as leis que a gente vai ver mais adiante, que foi entregue a Moisés, mas Deus, ele dá leis, ele dá comando para o homem. Então, a gente já vê que Deus, ele começa, ele cria o homem, ele cria a mulher, na verdade, ele cria esse espaço primeiro para o homem, e depois, né, que já criou ali o homem e a mulher, ele traz esse comando, né? O comando é que o homem possa governar sobre as coisas que ele criou. Né? Deus dá essa ordem para nomear coisas. E Deus também mulher para que eles se multipliquem, para que eles possam encher a terra. Deus também traz uma outra ordem para o homem, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus estabelece um limite. Então, a gente vê Deus fazendo uma civilização para o homem. Deus, ele não criou o homem simplesmente na face da terra e deixou ele esquecido para que o homem possa viver hoje da forma que ele deve viver. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde o homem e a mulher, eles estão vivendo de forma desordenada. E nós sabemos que desde o princípio, Deus, ele traz um comando, uma ordem para as pessoas viverem de uma forma organizada. Hoje nós estamos numa sociedade onde a gente olha, né, dependendo da pessoa, a gente não sabe identificar se é um homem ou uma mulher. A gente não sabe identificar se é um homem ou se é um animal, porque existem pessoas hoje também se comportando como animais. E a gente vê que Deus, ele traz uma civilização, ele traz uma dignidade para o homem, ele coloca o homem como domínio acima dos animais. Porque o homem, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. E trazendo um pouquinho de contexto para vocês, na antiguidade, eram construídos templos, né? Esses templos construídos a uma certa divindade, eles construíam primeiramente o templo e depois eles colocavam, né, uma imagem do Deus que ia ser adorado nesse templo. Então, por exemplo, se construía um templo para Moloque, fazia toda a estrutura do templo e, por último, fazia uma imagem de Moloque e colocava dentro desse templo para ser adorado. Então, é magnífico a gente pensar que no jardim, Deus, ele cria o jardim, ele cria todas essas coisas. Então, pense no jardim como o templo, lugar de adoração ao Senhor. E, por último, Deus cria a imagem daquele que deve ser adorado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a última coisa que Deus coloca dentro do jardim é a imagem dele.
E é por isso que Deus, nos mandamentos, ele vai falar para não criar imagens, porque ele já criou a própria imagem dele, que sou eu e você. E além dele criar a imagem e semelhança, ele soprou o fôlego de vida. E então, nós podemos ver em Gênesis a origem, né, da criação de Adão e Eva. E nós sabemos que Adão, ele é criado, né, do pó da terra, e Eva é criada da costela do homem. E isso vem trazendo, né, esse símbolo romântico de que a mulher não está acima, a mulher não está abaixo, né, mas ambos estão juntos. Assim como nós podemos ver o relacionamento na Trindade. Não existe Deus está por cima, né, o Espírito Santo embaixo, Jesus abaixo. Não, todos, né, caminham, todos se relacionam em conformidade e cumprindo o propósito. Então, nós vamos ver que lá em Gênesis, Deus cria o homem, cria a mulher, dá um mandato para eles poderem governar a terra, poder multiplicar, e também estabelece, né, um limite. Essa árvore vocês não vão comer. E a mulher, um dia, né, sem louça para lavar, no jardim não havia louça, porque Deus supria todos os alimentos. Então, a mulher foi, né, bater um papo com a serpente. E o que mais me impressiona nessa história, eu não sei, não é nem a serpente tá ali, né, mas é a mulher conversar, ouvir a cobra e ela responder. Isso é o mesmo que me impressiona na história de Balaão, né? Caraca, ele foi ouvir a mula, respondeu, e que loucura um animal falando. Não sei como seria com você se vivesse essa experiência. Mas já fica ciente, né? Eu e você, que se uma cobra falar, a gente não escuta, mas se uma mula falar, pode ser que seja a voz de Deus, como foi lá com Balaão. Então, Deus, ele dá esse comando, o homem, né? A mulher, ela ouve a voz da serpente, e nesse momento eles cometem, né, uma desobediência direta a Deus. Uma desobediência, né, porque Deus havia dado um comando e eles não acreditaram. Deus falou que não eram para eles comer, porque se eles comessem, eles iriam morrer. E a serpente fala: vocês não vão morrer. Vocês vão ficar igual a ele. Meu querido, o homem já era a imagem e semelhança de Deus. O que mais ele queria ser como Deus? Então a gente vê que eles, né, a mulher ali dá o passo inicial de poder, né, ser seduzida pela serpente. Ela come do fruto, ela entrega para o marido. E quando Deus volta, né, no jardim, porque é o lugar de adoração a Deus, que era esse templo onde Deus colocou a sua imagem, o homem e a mulher eles estão escondidos. E Deus se encontra com eles, né? Deus se aproxima deles. E eles têm vergonha de Deus. Então, quando eles têm vergonha, ali morre o relacionamento deles com Deus. Então, quando Deus estava falando para eles sobre essa morte, não, a serpente, né, torce as palavras e fala que eles não vão morrer. Mas, de fato, ali o homem começa a morrer, o homem e a mulher começam a morrer, porque eles já começam a se esconder de Deus. E à medida que eu e você começamos a nos esconder de Deus, nós estamos caminhando para um caminho de morte. Então, Deus, ele, com esse ato, né, de amor, ele vem trazendo, né, para o homem também uma redenção. E nós vamos ver, né, toda essa história sendo narrada da Gênesis e que dá início às coisas. Nós vamos ver em Jó, né, também como que o homem lida com o mal, lida, né, com as coisas ruins, porque a partir do momento que Adão e Eva, eles desobedecem ao Senhor, o mal entra no mundo. E a partir de então nós estamos provando dessa consequência. E com isso eu quero que você entenda que decisões que nós tomamos fora da vontade de Deus, ela atinge toda uma geração. Nós estamos provando do pecado, nós estamos vivendo relances bem fortes do pecado em nossa vida hoje,
por uma decisão que Eva e Adão tomaram lá no jardim de não ouvir a voz de Deus. E é interessante que quando nós tomamos decisões que fere, que traz morte, né, porque todo o pecado ele sempre traz a morte de algo, nós sempre buscamos justificar. E aí lá no jardim acontece a mesma coisa, né? Adão ele põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, a serpente olha para trás, não tem ninguém para ela pôr a culpa. Então a gente vê que dos três a serpente foi a mais, digamos assim, honesta, porque ela não colocou a culpa em ninguém. E tanto o homem quanto a mulher, eles colocaram culpa em algo que Deus havia criado. Eles colocam na ação de Deus. O homem coloca a culpa na mulher. Vocês conseguem me ouvir? Voltou, amiga. Voltou. Ok. Eu parei em qual parte? Que eles quiseram botar a culpa uma no outro. Sim, né? Eles colocam a culpa, então. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na cobra e a cobra olha para trás e não tem ninguém para ela poder colocar a culpa. Então, nós vemos que todas as vezes que nós tomamos decisões que trazem desgastes para nós, que traz morte na nossa vida e na vida do outro, nós sempre buscamos um meio de colocar a culpa, de culpar alguém, mas nós precisamos entender que nós não somos vítimas, nós, né, precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Bom, Deus, então, ele traz uma redenção para o homem, para a mulher, que nós encontramos lá em Gênesis 3,15, aonde ele vai falar, né, que ele vai trazer, né, que ele vai trazer alguém, um descendente de Eva, né, que vai destruir a serpente. Esse descendente era o próprio Jesus que viria na terra, né, em pessoa humana, para poder destruir todo esse mal que entrou na humanidade e afastou o homem de Deus. Então, Deus ele promete, né, trazer essa redenção e é nessa palavra, né, que nós vamos ver que todas as coisas elas vão caminhando. A humanidade ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai se encontrando com Deus, outros vão se desencontrando com Deus, mas todos vão crescendo debaixo de uma promessa que Deus enviaria alguém para poder libertar o seu povo do pecado que aprisiona, que um dia foi, né, aberto essa porta para ele poder entrar, né, no mundo. Bom, então nós sabemos já como acontece essa história, né? Deus coloca o homem para fora do jardim e fala para ele poder trabalhar, para poder se sustentar, né? Dar as consequências também para a mulher, dar as consequências também para a serpente. E desde então Deus começa a trabalhar na redenção da humanidade. Por quê? Se o homem agora está em pecado, todo aquilo que ele vai, né, multiplicando, todas as suas descendências vão também, né, nascendo no pecado, e nós já sabemos disso. E em Gênesis capítulo 5, a gente vai ver a descendência de Adão, e nós vemos, né, que a partir de Adão vem Noé, né, a partir de Noé vem os filhos dele, e nós vemos em toda a história que a corrupção do gênero humano, ela continua. E Deus, então, ele traz uma redenção também através do dilúvio, né? Ele limpa toda a terra, ele extermina, né, com parte ali da humanidade, com exceção a família de Noé. E Deus, ele coloca, né, então, novamente uma aliança com Noé, e dá a mesma ordem que deu para Adão e para Eva, né, para eles multiplicarem e encher a terra. Então, Noé, com os seus filhos, né, os filhos dele criam descendências também, e o filho, né, dele, Cã, não sei, né, se vocês lembram da história de Cã, mas Cã é aquele que vê o pai, né, embriagado, e o pai está nu, e ele ri da nudez do seu pai,
e então o pai joga uma maldição na descendência dele. E nós vemos que todas essas ações são consequências do pecado. Porque o pecado ele não está simplesmente, né, naquilo que é físico, naquilo que nós vemos. O pecado ele está dentro do nosso coração. Ele está dentro do coração do homem, né? Então, a gente vai ver que Cã ele tem ele também vai ter uma descendência, né, que foi ali amaldiçoada pelo seu pai. E nós vemos que de Cã vai nascer um homem, né, lá no capítulo 10 de Gênesis, que chama Nimrod. E Nimrod é esse homem que começa a estabelecer reinos, né? Ele começa a se intitular como rei e ele estabelece Babel. E Babel, meus queridos, Babel é aquela cidade, né, da Torre de Babel. E a gente vai ver que ali em Babel eles começam a desobedecer diretamente a ordem que Deus havia dado lá no jardim e novamente para Noé, né? Eles começam, né, a construir uma torre para chegar até os céus. E eles querem se consolidar num único lugar. E quando Deus fala que eles deveriam se espalhar e encher toda a terra. Então, Deus, mais uma vez, para salvar a humanidade dela mesma, desce, né? Interessante que aqui nós vamos ver que Deus, novamente, mostra que ele não está sozinho, que ele está com a Trindade. Então, ele fala, né? Vamos descer e ver o que eles estão fazendo. E Deus, quando vê, né, o que o homem está fazendo, o que eles estão ali estabelecendo, ele espalha, né, todo mundo, confunde as línguas, e então Deus traz uma redenção para a humanidade através das nações, né, através de constituir ali novas línguas. Então, aquilo que parecia ser algo ruim, Deus transforma em algo bom. E a história, né, continua em direção a essa redenção. Então, a humanidade se espalha, né, sobre a terra, começa a crescer, e aí nós vamos ver, né, que os descendentes de Noé, eles continuam, né, a ter geração, e nós vamos ver que a geração, né, de Sem, os descendentes de Sem, é de onde vai vir Abraão, esse homem aonde Deus começa uma história. Na verdade, não começa, mas continua a história da redenção. E Abraão, né, esse homem que nós conhecemos como o pai da fé, né, esse homem de fé, ele foi um homem, né, na cidade de Ur. A Bíblia vai narrar no capítulo 12, né? O finalzinho do capítulo 11 também mostra de onde vem Abraão. E Abraão era de uma cidade, né, de um lugar onde as pessoas elas não adoravam o único Deus. Então, era um lugar pagão, né? Um lugar que tinha adoração a vários deuses. E, possivelmente, Abraão ele era de uma família que construíam esses deuses. Então, é por isso que é interessante a gente entender todo o contexto e saber, né, por que Deus tira Abraão da sua parentela. Por que Deus tira Abraão da sua terra? Meus queridos, para uma pessoa que serve vários deuses, ela não tem dificuldade de aceitar mais um. Então, eu creio que por isso não foi difícil Abraão receber esse comando de seguir o Deus verdadeiro. Porque ele já estava acostumado, ele vivia numa terra com vários deuses. Mas a dificuldade dessa pessoa é largar todos os outros deuses e seguir o único e verdadeiro Deus. E isso é algo impressionante que acontece com Abraão, porque Deus tira ele do lugar desse paganismo. Caminhada, Abraão, ele vai se convertendo, né? Então, Abraão vai com a sua família, Deus fala para ele ir, né? Sair da sua parentela, mas a gente sabe que até certo momento ele vai com um sobrinho e nós podemos pensar assim, poxa, Abraão errou, né? Levou Ló, só trouxe confusão. Mas, meus queridos, eu quero que vocês entendam um pouquinho também sobre Abraão, né? A responsabilidade que ele tinha com Ló. Ló era órfão, né? Ele não, o pai dele já havia morrido, então Abraão, como tio, se responsabiliza, né? Se responsabiliza por ele. Então, nós precisamos entender também, né, cada personagem da Bíblia e entender algumas ações. Claro que isso não justificar o pecado,
mas entender algumas ações. E Deus, quando tira Abraão, fala, né, para o pai da fé. Então, Deus ele traz para Abraão uma promessa que ele seria também pai de multidões, mas ele já velho, junto com a sua esposa, né, é um pouco difícil de acreditar, porque eles, né, não podiam ter filhos. Mas Deus cumpre essa promessa, então eles geram, né, Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, ele vai, né, ter também a sua descendência, e ele gera Jacó e Esaú, né? Eu sei que eu não citei Ismael, mas é porque eu quero ir, né, no fio dessa história que Deus está tecendo a partir da família de Abraão. Então, Isaac gera Jacó e ele gera também Esaú, mas nós vamos ver que Deus escolhe, né, ali Jacó, apesar de todas as situações, porque nós vemos também que Jacó é aquele filho que vai casar, né, com uma parente, né, ali, alguém que eles que era de dentro ali da descendência deles, né? E aí Jacó, ele casa, a gente sabe que Esaú, ele casa com mulheres cananeias, isso traz desgosto, né, ao coração do pai. Então Deus, ele continua a história, né, ali a partir de Jacó, e Jacó, ele vai gerar 12 filhos, né? Eu quero destacar José, que é onde a gente vê que Deus também, né, cumpre um propósito. José sendo um dos filhos mais novos de Jacó, né, nós vamos ver na história bíblica também que Jacó, né, tem todo um temperamento forte, de enganador. A Bíblia ela não esconde pecados de nenhum personagem. E isso é muito lindo da palavra de Deus, porque mostra, né, principalmente aquilo que nós não devemos fazer. E Deus ele se encontra então com Jacó, muda o nome dele, né, para Israel, mas Jacó foi esse, né, que continuou também sendo, né, esse fruto dessa promessa que Deus havia feito com Abraão, tanto, né, de ter uma descendência grande, mas também de entrar, né, de receber uma terra prometida. Então, Jacó ele gera 12 filhos, que futuramente eles serão, né, as 12 tribos, que nós vamos conhecer, tribos de Israel. Israel, porque é o nome que Jacó recebe, né, nesse encontro que ele tem com Deus. E Jacó, né, gera esses 12 filhos, e desses 12, né, José, um dos filhos mais novos, que os irmãos têm uma inveja, ciúme deles, por conta, né, dele ouvir e receber, né, revelações em sonhos. Então, José ele é vendido ao Egito por conta dos seus irmãos, e aquilo, né, que era para ser uma desgraça na vida desse menino, Deus transforma, né, em bênção não somente para ele, com toda a história que nós sabemos dele, de se tornar, né, um governador do Egito, de escravo a um governador, mas Deus usa ele para salvar o povo de Israel, né, o povo dele. Porque a história vai desenvolvendo, né, e nós vamos ver que acontece uma grande fome sobre a terra, e os filhos de Jacó, né, os filhos de Israel, eles precisam ir para o Egito buscar alimento, porque o Egito era uma terra que produzia muitos cereais, muitos alimentos, então eles vão até lá. E nessas viagens eles têm essa redenção, né, têm essa reconciliação com os irmãos, e então toda a família de Jacó, né, todo esse povo de Israel, eles começam a morar ali no Egito, né, e a crescer, e a crescer, e a se fortalecer. E José e toda a família dele encontram favor diante de Faraó, mas o tempo passa, essa geração morre, esse Faraó morre, e tem, né, novas descendências de israelitas dentro do Egito. E aí surge um novo Faraó, e esse Faraó não conhece essa história. E aí começa um problema, eles começam a ser escravizados. E nesse tempo, né, porque Faraó tem medo desse povo que está forte, é grande número, causa uma revolta contra eles. Então eles começam a escravizar, e não somente isso, eles começam, ele assina também, né, ele emite um decreto para que todos os meninos, né, possam possam ser mortos. Por quê? Né, Faraó pede para matar os homens, porque os homens que iriam para guerras, então pede para matar.
E aí é nesse contexto que a gente vai ver que Moisés nasce. E Moisés, né, pela graça do Senhor, pela intervenção divina, a gente vai ver que as parteiras temem ao Senhor, mulheres ali que eram egípcias temem ao Senhor, e elas salvam, né, a vida de bebês das mulheres israelitas, e desses bebês, né, existe Moisés, esse que Deus já estava, né, planejando para poder ser um libertador do povo ali do Egito. Então, todas as vezes, né, que Deus está fazendo algo na terra, o inimigo também ele cria algo para poder trazer, né, esse embate com aquilo que Deus tá fazendo. Então, Moisés é esse homem, né, que nasce, que é protegido ali por Deus milagrosamente, né? A mãe dele esconde ele, depois coloca ele à margem do rio. A filha de Faraó, ela vê, ela pega, ela adota, sabendo que é um bebê hebreu, ela adota ele. E aí Moisés cresce, né, com toda a sabedoria do Egito, né, com todos os costumes, com toda a cultura, mas sabendo também que ele era um israelita. E nós vamos ver essa história, né, sendo narrada também no livro de Êxodo, né? E mais à frente nós vamos ver todo o comando que Deus dá para Moisés em relação às leis, em relação, né, a libertar o povo do Egito, e Deus ali vai continuar, né, constituindo toda uma nação. Então Moisés ele cresce, né, no Egito, e nós sabemos que eles têm, né, muita justiça própria, como muitas vezes eu e você temos, de ver pessoas, né, passando por situações de injustiça, e Moisés ele vai tomar uma ação, e com isso, né, ele precisa fugir ali do Egito. E é nessa fuga que ele tem do Egito, né, onde parece que também tudo está perdido para ele, é onde ele encontra com Deus, e Deus dá o chamado, o propósito dele para ele voltar ao Egito e libertar o povo. E ele liberta, nós sabemos que ele liberta o povo, né? Ele mostra, né, ali os sinais e maravilhas de Deus através das pragas. Deus ele se revela, né, não somente ao povo de Israel, mas ao povo também do Egito, né, inclusive a Faraó, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade, que quer resgatar toda a humanidade. E Moisés, ele, né, pela graça do Senhor, né, diante de todas as manifestações de milagres no Egito, né, Deus, né, liberta esse povo das mãos de Faraó. E Moisés conduz esse povo. E a partir do momento que Moisés começa a conduzir esse povo, né, não está conduzindo para qualquer lugar, mas está conduzindo em direção a uma terra prometida, essa terra que Deus entregou para Abraão, né, que Deus prometeu para Abraão. Então Moisés, né, através das leis do Senhor, começa a educar esse povo através das leis que nós vamos encontrar lá em Levítico, né? As leis também que nós vamos encontrar lá em Números e também em Deuteronômio. Então você pode ver mais a respeito disso, né, nesses livros. Então todas essas leis que muitas vezes nós não entendemos, elas eram específicas também para um povo que precisava, né, ser educado e aprender a viver de uma forma, né, que eles fossem também valorizados, porque quando nós servimos a falsos deuses, nós nos tornamos como eles. Isso a Bíblia vai dizer também. Então Deus estava mostrando a eles como que é um povo que serve a Deus, é um povo que vive de forma digna, não mais como escravo, mas como filhos. Bom, então essas leis, né, elas vai se resumir na santificação. Isso nós vamos ver no versículo de Levítico, capítulo 20, 7 e 8, aonde Deus fala para o povo ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós vemos também que o povo ele carrega muitas marcas do Egito, muitas marcas que é quase impossível, né? Moisés se vê impossibilitados de transformar o povo. Porque, gente, nós como pessoas, nós não conseguimos transformar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Por mais que nós sejamos melhores pessoas, fazendo tudo aquilo que Deus pediu para a gente fazer, a transformação, a mudança de uma pessoa só vai acontecer se ela mesmo desejar acontecer. Então, a gente vê que esse povo, né, que saiu ali do Egito, eles carregam muitas marcas do Egito, marcas da idolatria, da murmuração, da desobediência, e por conta desse pecado eles não seguem para a terra prometida. E a gente vai ver que, inclusive, Moisés ele não entra na terra prometida também.
E muitas pessoas vão dizer, mas ele não entrou porque ele feriu a rocha e Deus mandou ele falar. Né? Sim, a gente pode ver que isso também foi um dos principais motivos para ele não entrar na Terra Prometida. Mas o povo, o coração dele estava tão preso, né, naquilo que eles precisavam ver, né, que eles tinham essa necessidade de ver algo. E a gente sabe que Deus ele se mostra, né, visível para o povo através da coluna de fogo, através, né, da nuvem, para proteger eles durante o dia. E Deus também, inclusive, manda Moisés construir um tabernáculo para mostrar para o povo: olha, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. Vocês não precisam voltar os seus olhos para a idolatria, porque o verdadeiro Deus está aqui no meio de vocês. Mas eles são um povo insaciado. Essa geração que sai do Egito é uma geração insaciada, uma geração parecida comigo e com você, que por mais que Deus faz as coisas, nós achamos que ainda não é suficiente. Então, por conta disso, eles não entram na Terra Prometida. Por conta do pecado, da desobediência, né? Por conta deles acharem que é difícil receber aquilo que Deus está dando. É demais, Senhor, vai ser difícil. Então, Deus, ele, né, deixa que essa geração toda morra no deserto, para que eles não acessem a Terra Prometida, porque eles estão com o coração endurecido. Como eu disse para vocês, Moisés ele também não entra. E isso eu também vejo um cuidado de Deus, porque se Moisés entrasse na Terra Prometida, era muito provável que esse povo começasse a idolatrar Moisés, achando que tudo o que aconteceu foi por conta de Moisés. E eles, mais uma vez, se esqueceriam de Deus e colocariam Moisés como centro. E existem hoje ainda religiões que acham que Moisés é maior do que Deus. Acham que Moisés é maior do que Jesus. Então, esse é um cuidado que Deus teve, né, desde o início com o cristianismo, para que eu e você também não pudéssemos olhar para esses homens na Bíblia e achar, uau, que coisa grandiosa que eles fizeram. Mas Deus mostra, né, que todas as coisas, e aponta que todas as coisas é para o único e verdadeiro Deus. Bom, Moisés, então, ele não entra, né, na Terra Prometida. E nesse momento, né, o povo de Israel, que antes era uma pequena família, agora já é uma grande nação, e eles são divididos ali em tribos, e nós vamos ver esses relatos, né, no livro de Juízes e de Josué. Eu esqueci de colocar o livro de Josué aí, depois eu posso colocar e mudar para vocês. E a gente vai ver, então, que nesse período é um momento, né, que essa nova geração, ela conquista essa terra prometida, e eles ali estão vivendo, né, um tempo de conquista, e estão vendo a terra prometida, tudo aquilo que Deus havia falado para eles, eles estão vivendo, mas eles não obedecem a Deus 100%. E com isso de não obedecer a Deus 100%, eles permitem que inimigos habitem com eles, porque eles conquistam e já se sentem confortáveis. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Nós começamos a conquistar as coisas que Deus determinou para nós, e a gente fala, já está bom, Deus, até aqui. E foi assim que esse povo de Israel, né, entrando ali em tribos, nessa terra prometida, eles conquistam parte, né, a gente sabe que eles vão entrar na liderança, junto com a liderança de Josué, que era o que estava lado a lado com Moisés, né, se relacionando com Deus. Eles entram nessa terra prometida, mas eles não conquistam todo o território. E isso se torna um problema para eles, porque aqueles que eles não expulsaram, eles se tornam inimigos dele, começam a oprimir. E Deus começa, né, também a mostrar para eles que por conta da desobediência é que eles estão sofrendo essas consequências do pecado. Então, meus queridos, mais uma vez eu falo para vocês, nós não somos vítimas. Nós precisamos nos tornar responsáveis. O povo de Israel, em nenhum momento da história, ele foi vítima. Ele sempre foi um povo que deveria ter atuado com responsabilidade. Então, Deus, ele vê esse povo sofrendo na mão dos inimigos, e Deus, ele envia juízes, né? Como Gideão, como Débora, Sansão, Jefté. Eu creio que vocês lembram algum desses nomes, né? Mas depois vocês podem ler nesses livros, né, de Juízes e Josué.
E a gente vai ver que esses juízes, eles, né, vão ali julgar o povo, vão ajudar eles a governar esse tempo, mas é só um momento que esses juízes, né, morrem, eles voltam, né, a pecar novamente. E eles, né, não satisfeitos também com o pecado deles, eles começam a olhar para as outras nações e começam a pedir, né, que agora eles não querem mais ser governados por Deus, eles querem um rei igual às outras nações. E isso nós vamos ver, né, a partir do livro de Samuel, aonde o povo ele não está satisfeito com o governo de Deus. Quantas vezes eu e você também não estamos satisfeitos com o governo de Deus na nossa vida? E nós queremos, né, buscar por outras coisas que nos governem. Então, o povo de Israel, ele começa, né, uma nova geração não satisfeita, ela começa, né, não, nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações. E quantas vezes nós queremos ser iguais a outras pessoas? E aí nós não queremos viver a nossa vida, nós não queremos viver o nosso propósito. Então Deus, né, dá para o povo um rei como eles querem. Deus dá para o povo um rei da forma que eles desejam. E esse rei, Deus, né, que Deus levanta, nós vemos, né, que ele vai começar bem, que é Saul, mas a gente vai ver que depois ele começa a governar pelos próprios, né, preceitos dele, por aquilo, né, pelas próprias emoções. E a gente vai ver então que dessas 12 tribos, né, que se torna um único rei, né, por conta do pecado, né, eles vão começar a se dividir, eles vão começar a ter, né, conflitos entre eles, e isso vai se intensificar mais quando Salomão começa a reinar. Porque Salomão, né, esse filho de Davi, esse homem que foi segundo o coração de Deus, que unificou todas essas tribos, que foi um rei escolhido por Deus, ungido por Deus, que pecou sim, que falhou, mas que não teve prazer no pecado. Deus confirma o reino dele e fala: Davi, sempre vai ter um descendente seu reinando. E de você vai vir aquele que vai reinar para sempre, né? Que nós sabemos que é Jesus. Mas nós vamos ver que a descendência de Davi, ela começa também a ter prazer no pecado. Mas Deus, ele sempre tem um remanescente. Você pode pensar na sua vida, na sua família. Talvez você é o remanescente que carrega a palavra de Deus. Talvez você é o remanescente na sua cidade. Talvez você é o remanescente no seu bairro. Deus, ele sempre permanece com um remanescente. Então, apesar que a geração de Davi, muitos não obedeceram ao Senhor, Deus, ele sempre permaneceu ali com um remanescente. Nós vamos ver na Bíblia que vai falar sempre, né, que havia uma lâmpada da casa de Davi. Isso quer dizer que havia sempre uma pessoa com o coração obediente a Deus, crendo naquela promessa lá do início. Então, o reino, né, que foi unificado daquelas 12 tribos, ele se divide, né, a partir ali do pecado de Salomão, que ele começa, né, a idolatrar também. Então, tudo aquilo que vem trazendo destruição em toda a história do povo de Deus é a raiz da idolatria. E Salomão, ele comete a idolatria, ele adora outros deuses por conta dos vários casamentos que ele faz, de querer, né, agradar as mulheres, e a gente sabe que esse foi um grande pecado, e a gente sabe também que desde o início da história, quando o primeiro homem pegou, né, tomou para si 2 esposas, isso foi totalmente contra a vontade do Senhor. Ah, Márcia, mas Davi também fez, pecou. Né, ele pecou e ele teve consequências também por essas ações dele. Ele teve consequências na família por conta dessas ações, porque o plano original de Deus é que o homem tivesse uma única mulher. Então, às vezes a gente escuta, né? Ah, mas antigamente podia. Meu querido, nunca pôde. Nunca pôde, né? Então, esse reino é dividido, né? Esse reino de Israel que foi unido ali com Davi, agora ele é dividido, né? Um servo ali de Salomão fica com parte das tribos, né? Especificamente 10 tribos, e o filho de Salomão, ele, né, começa a governar apenas 2 tribos, porque por conta do pecado de Salomão, a geração dele também, né, sofre essa consequência. E Deus, ele começa então a história, né, ele continua a história para trazer redenção
e a gente vai ver que Deus levanta, né, vários reis, e nós vamos poder ver essa história também narrada no livro de 1ª e 2ª Crônicas, onde você vai ver, né, que começou um rei, fez o que era mal ao coração de Deus, o outro fez o que era bom, e tudo isso nós vamos ver que foram, né, oportunidades que Deus trouxe para a humanidade. Oportunidades para todos esses reis, ainda que lá está escrito que eles foram maus, eles tiveram a oportunidade de exercer uma boa liderança, assim como eu e você temos hoje a oportunidade de sermos bons discípulos do Senhor. Então, o reino ele é dividido, né? Deus fala que se o povo não voltar para ele vai tirar o povo da terra como consequência, esse povo vai ser exilado, e Deus começa a anunciar essas palavras, né? Através da vida dos profetas. E aí nós temos, né, os livros de vários profetas que também coloquei para vocês, e todos esses profetas, eles pregam a mensagem do arrependimento, a mensagem do homem voltar para a lei de Deus, que é onde a gente vai ver, né, a base da lei, de ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando nós somos santos, nós amamos o Senhor. Quando nós somos santos, nós respeitamos o nosso próximo. E assim nós cumprimos todas aquelas leis, né? Assim o povo de Israel poderia cumprir todas aquelas leis que foram ali entregues através de Moisés. Então, Deus levanta as vozes proféticas, né? E o reino agora dividido, né, nas duas partes, norte e sul. Deus envia profetas para ambos os reinos. Deus fala uma, duas, várias e várias vezes, né? E tem um versículo muito lindo lá em Miqueias 6:8 que vai falar, né, que Deus já mostrou o que é bom e o que Ele quer de nós, né? Que a gente ame a justiça, ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente diante do seu Deus. Então, o que Deus queria para o povo de Israel, o que Deus quer para nós hoje, não é algo impossível. Mas diante de tantas palavras, diante de tantas promessas, diante de tantas profecias, o coração desse povo continua endurecido. Então, nós vamos ver que 10 tribos, né, que fazem parte do Reino do Norte, elas são extintas, né, mas as outras 2 tribos do Reino do Sul, a gente vai ver que elas permanecem, né, porque tem um remanescente sempre ali, e ambos os reinos vão para o exílio. O Reino do Norte, por não se converter, por endurecer o coração, eles não voltam, né, desse exílio, né, desse cativeiro que eles foram levados. Eles são espalhados sobre toda a terra, eles são praticamente, né, extintos, digamos assim, não se encontram mais. Mas o Reino do Sul, né, onde continua reinando a linhagem de Davi, eles voltam, né? Por quê? No período que eles estão exilados em uma terra que não era deles, Deus se exila juntamente com eles. E como Deus se exila com eles? Através de profetas que continuaram a falar, através de profetas que continuaram a ensinar eles como eles deveriam viver ali, e também com uma promessa de que passariam, né, 70 anos e eles poderiam voltar para sua terra. Então, passa esses 70 anos. Aqueles que estão, né, com o coração voltado para o Senhor, eles voltam para a sua terra. Eles voltam para ali, para a terra, né, para aquele território da terra prometida, que é onde eles já haviam, né, constituído as cidades. Eles voltam, eles reconstroem, né, começam a reconstruir o templo, começam a reconstruir a cidade. Nós vamos ver isso, né, através dos livros de Neemias, de Esther, de Daniel, de Esdras, de Ageu, Zacarias, e a gente vai ver, né, também no livro de Malaquias, o tempo que eles voltam para começar a reconstruir, o tempo que eles estão reconstruindo, enfrentam oposições, e Deus continua levantando voz profética para eles serem animados. Então, Deus, ele sempre trouxe uma oportunidade para a humanidade ser redimida. E acontece, meus queridos, que depois de todo um castigo que esse povo de Israel passa, eles ainda decidem voltar a começar a cometer idolatria. E é tão interessante porque o exílio, ele deveria ter tirado o pior do coração do povo e eles não quererem mais repetir.
E é interessante que, em partes, isso acontece. Nós vamos ver lá no livro de Esdras, né? Esdras, esse líder, né, que Deus levanta para poder ensinar para a geração novamente a palavra de Deus. Ele começa, né, realmente tomar decisões radicais. Meus amigos, deu uma travada aí de vocês também? No nosso aqui também deu. Ela já está entrando aqui de novo já. Mas vocês estão conseguindo compreender que a gente está dando uma passeada pela metanarrativa bíblica? Nós começamos ali na Santíssima Trindade, ali antes do começo do mundo, antes de entrarmos no começo do mundo, antes do start do começo do mundo, onde Deus já habitava na Santíssima Trindade, Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. E agora nós já estamos já pós-exílio. Nós já estamos Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, o tempo de reinado, o tempo dos profetas. Passamos também sobre o tempo da desobediência do povo, o quanto esse povo foi desobediente à voz de Deus, desobediente ao mandato de Deus, de servir adorando apenas um Deus. E agora nós já estamos no exílio, que nada mais é do que a consequência deste povo, a consequência de um povo que, por anos, esteve ali pecando e desobedecendo a Deus, e Deus levantou a Síria e a Babilônia como a vara e o castigo de Deus para esse povo. E às vezes a gente lê, né, a metanarrativa de Gênesis, Apocalipse, e a gente não consegue conectar essas histórias, mas assim, é uma história só. Faz sentido? É uma história só. É muito interessante, assim como a Elisandra colocou aqui, a história do povo de Israel, porque a história do povo de Israel é a minha história também, é a sua história também. Fazemos parte de tudo isso. Fazemos parte desse tempo de desobediência, desse tempo de exílio, desse tempo do cuidado de Deus e também do castigo de Deus, né? Vamos ver aqui, a Márcia parece que já entrou aqui. Voltei, gente. Voltamos. Não sei onde eu parei, mas eu já estou terminando. Pós-exílio, amiga. Ok. Então Deus, ele levanta pessoas para poder liderar esse povo. Eles voltam, né, reconstrói a cidade. Eu acredito que eu não sei se vocês ouviram essa parte. Sim. Ok. Então Deus, ele não levanta, né? O povo, ele volta para a idolatria novamente, né? Depois de Deus livrar eles do exílio, depois de Deus cumprir a promessa, né, deles voltarem para a terra deles, eles esquecem novamente do Senhor. E nós vamos ver no livro de Malaquias, né, que Deus, ele realmente, né, fala para o povo que é como se o povo tivesse cansado ele, né? Nós vamos ver que Deus, ele não levanta mais nenhuma voz profética, porque, né, todos os recursos, né, que Deus, ele traz para a humanidade, todos eles, né, a humanidade como, digamos assim, ela rejeitou. Né? Então, nós vamos ver no livro de Malaquias, que é um livro, né, que é uma audiência entre Deus ali e o homem, né? É uma sentença ali já determinada. E aí, naquela paginazinha em branco, né, da nossa Bíblia, é onde a gente vai ver que Deus, ele não levanta mais nenhuma voz profética. E aí, né, nesse período, muitas pessoas falam que Deus não
falou mais nada, mas na verdade foram, né, nós não temos registros do que foi, porque não houve voz profética, mas isso não significava que Deus não estava falando, né? Não, que Deus não estava fazendo. E nesse período, né, muitos impérios, né, muitas nações se desenvolveram, né, histórias que nós não encontramos na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia ela está, né, direcionada a uma história do próprio Deus, né? Ela não tem interesse naquilo que estava acontecendo fora, mas nós sabemos que o que estava acontecendo fora, Deus estava usando em prol da redenção. Porque por mais que Deus, né, ficou, digamos assim, em silêncio, ele continuou trabalhando para que todo esse silêncio fosse rompido pelo choro de um bebê, né? Então a gente vai ver que Deus, ele permite, né, avanços de nações que começaram a oprimir até o próprio povo dele. Mas Deus usa todos esses avanços, né, de construção de cidades, de carros, né, de tudo. Isso em prol de que o mundo estivesse preparado para poder receber Jesus. E nós vemos, né, que Jesus ele vem como o prometido de Gênesis 3:15. E nós vemos a história de Jesus sendo mencionada, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos, de Lucas e João. João ele escreve, né, de uma maneira mais profunda, porque quando João escreve esse evangelho, a geração não tinha visto Jesus. A geração pela qual ele escreve era uma geração que não estava crendo em Jesus. Então, João ele vem trazendo, né, mais detalhado também a história de Jesus, mostrando que sim, Jesus era o Cristo. E não simplesmente, né, era o Cristo ali do Novo Testamento, mas o Cristo prometido desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis 3:15. Então, Jesus, nós sabemos, né, que ele nasce, né, de Maria, através, né, do Espírito Santo, né? José também é avisado pelo anjo, ele acolhe Maria, né? Nós vemos que Maria, no tempo que ela está grávida, ela vai, né, para a casa de uma prima, e nós sabemos, né, que todo o contexto da época, a situação que ela estava vivendo, ela precisava de um lugar acolhedor. Ela precisava de um lugar onde ela pudesse, né, ser bem recebida. E ela vai para a casa, né, dessa prima, e essa prima também está grávida, né, do profeta que nós vamos ver, né, que é esse Elias que Deus fala lá em Malaquias, que não vou levantar mais voz profética até que venha o Elias, né? E o Elias por quê? Porque João, né, João Batista, tinha muitas características, né, parecida com a do profeta Elias. Né? O profeta Elias, né, a forma que ele vivia, foi semelhante à forma que João Batista viveu. Então, muitas vezes nós ouvimos, né, e nós pensamos, ainda será que vai vir Elias, né? Será que vai vir uma figura? Não, Elias já veio, né? João Batista, esse João, né, comedor de gafanhoto. E Jesus ele vem então dessa família humilde, né? Ele vem mesmo como esse padrão de um rei, como esse rei deveria ser, né? Trabalhar em favor do outro e não para acumular as suas próprias riquezas, como nós vamos ver relatos nos livros de reis, que alguns reis fizeram. E Jesus, ele vem, né, e exerce seu ministério, ele escolhe, né, os discípulos ali, os 12, para poder dar continuidade ao ministério. Ele treina esses jovens, né, esses jovens são tratados no seu caráter, porque não eram pessoas também fáceis, não eram pessoas prontas. Com isso, nós aprendemos, né, que nós precisamos também cuidar de pessoas, né, ainda que por mais que elas sejam difíceis, mas nós precisamos aprender isso com Jesus. E Jesus, ele escolhe esses discípulos, ele cumpre o ministério, ele deixa claro a missão dele na terra e ele cumpre essa missão. Né? Ele é preso, ele é crucificado, ele é morto, e muitas vezes nós falamos, né? Jesus morreu pelos meus, né? Jesus morreu por conta do meu pecado. Não, Jesus morreu por conta do amor dele por nós. Não foi o nosso pecado que matou Jesus, mas foi o amor dele que se entregou
em favor da nossa vida. Então, Jesus, ele é morto, né? Ele é crucificado, ele é humilhado, ele ressuscita, né? Aparece novamente aos seus discípulos e passam, né, cerca de 40 dias ali com os discípulos, e ele vai, né, também nos dá uma missão para esses 12, né? Que é para eles ir para os 11, né? Porque agora Judas já havia, né, se perdido. Então ele dá a missão para esses, né, poderem ir pelo mundo e pregar o evangelho. E aí nós vemos que Jesus também fala com eles, né, que o Espírito seria derramado, né? Mesmo nós sabemos que o Espírito Santo já existia lá no Antigo Testamento. Agora Jesus promete, né, esse derramado do Espírito Santo sobre toda a terra. E nós vemos que isso lá em Atos, né, vai ser marcado. E essa profecia, né, que se cumpre lá em Atos, ela é mencionada lá em Joel. Então, ali os discípulos, eles vivenciam esse derramado Espírito Santo. E é nesse derramado Espírito Santo que nós vemos que nasce a igreja. É nesse derramado Espírito Santo que nós vamos ver Pedro, né? Um discípulo antes ali, quando foi escolhido, todo explosivo, que se apega mesmo com responsabilidade essa missão de pregar o evangelho, de anunciar Jesus por toda a terra. E nós vemos, né, que junto a Pedro, os outros discípulos também, eles cumprem essa missão, e Jesus fala, né, que eles deveriam permanecer ali em Jerusalém até o derramado do Espírito Santo, e eles permanecem ali. E nós sabemos que nesse período, né, começam também grandes perseguições com a igreja que está nascendo, né, que nós conhecemos como a igreja primitiva, aquela igreja que vivia em unidade e generosidade. E uma dessas principais, né, perseguições é marcado por um personagem, né, que nós conhecemos muito, que é Paulo. E Paulo, ele é alcançado também por essa graça de Deus. E Paulo é alcançado, e agora, né, esse homem que perseguia, agora ele passa a ser perseguido, e ele sofre essas perseguições com muito amor, porque ele entende o evangelho, ele entende que aquela lei que ele se assegurava antes, ela, né, existe um Jesus maior, né, existe um Jesus maior que liberta, que vale a pena pelo qual, né, esse sofrimento que ele passava. Então, Pedro, né, e Paulo, né, Pedro, esse discípulo, né, sendo ali um dos 12, e Paulo, né, esse que se converte, né, que tem um encontro com Deus, que tem uma revelação de Deus. Eles são, né, as bases da igreja. E aí nós vamos ver as cartas, né, no Novo Testamento. Nós vamos ver a maioria das cartas sendo escrita por Paulo, né? E sendo escrita para fortalecer e exortar o povo. Porque ainda, né, existe e há no nosso tempo, né, também o vestígio do pecado da humanidade. Mas agora com esse entendimento de que Jesus já veio e já, né, pagou o preço. E uma vez que Jesus pagou, não existe nada que a gente faça, né, a não ser amar esse Jesus, a não ser se submeter ao senhorio desse Jesus que desde o início foi determinado a ser o nosso rei. Então, nós temos, né, algumas cartas, né, que foram escritas pelos os discípulos, né, diretos, né, com Jesus, como no caso das cartas de Pedro. Nós temos cartas que foram escritas pelos irmãos de Jesus, né, a carta de Tiago e de Judas, irmãos que no tempo que Jesus estava vivo, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Nós temos também o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, né, alguém que ouviu da história de Jesus, né, através também de várias testemunhas e caminhou junto ali com Paulo, e nós vemos que traz, né, toda essa riqueza que nós temos hoje. E as demais cartas, né, que Paulo escreve, fortalecendo as igrejas com o intuito, né, que nós também, hoje, né, possamos perseverar, né, nós possamos perseverar nessa mensagem, né, que Cristo, né, cumpriu, viveu e literalmente desenhou para nós. João também, né, esse discípulo aí,
direto de Jesus, ele escreve sobre a esperança vindoura, né, nos livros dele, tanto do Evangelho quanto das cartas, e também, né, do de Apocalipse. Ele vem trazendo essa história, né, narrando, continuando toda essa história que é de uma esperança, que é de uma redenção. E né, eu sei que eu falei muito rápido, eu pulei muitas coisas por conta do tempo. E aí você pode estar se perguntando, tá ok, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essas histórias? O que tem a ver com toda essa história do povo de Israel? Nós temos tudo a ver com isso. Porque toda essa história começou lá em Gênesis. Toda essa história que passou ali por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, por Moisés, né, por Josué, pelos juízes, pelos reis, por Davi, toda essa história que passou ali pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, toda essa história que passou pelos líderes, Neemias, toda essa história que também traz a vida dos discípulos, ela chegou até mim e até você. E existe uma fala, né, que eu sempre gosto de dizer, que o que eu não sei, eu não preciso saber. Se não me conta, é porque eu não precisava saber. Meu querido, mas você ficou sabendo dessa história de Deus. Eu e você ficamos sabendo da narrativa bíblica. Eu e você ficamos sabendo da história redentiva de Deus. E se nós ficamos sabendo, é porque nós deveríamos saber e nós temos responsabilidades com isso. E o que eu tenho com isso? Nós temos tudo com isso. Porque nós somos vítimas de uma decisão da Eva. Nós também somos responsáveis. Porque a mesma oportunidade que foi dada no jardim é dada para você nessa noite. A mesma oportunidade que foi dada inúmeras vezes para o povo no deserto é dada para mim e para você nessa noite. E a mesma integridade que você recebeu de Deus através da sua Bíblia e que você recebe através desse seminário e que você recebe nas suas mensagens da igreja que você participa, você precisa entregar com aquele que você vai encontrar no decorrer da sua história. Deus não fez a história dele chegar na minha e na sua vida para ser em vão. Eu e você fazemos parte dessa história. Pedro, Paulo, Moisés, Abraão, José, eles cumpriram com o objetivo deles. E agora chegou até você, chegou até mim. E nós precisamos cumprir com o objetivo de passar essa história à frente. E sabe qual é o legal disso tudo e qual é o fácil disso tudo? É que aquilo que havia sido prometido para eles e eles não viram, veio. E eu e você sabemos disso. E na mesma fé que eles permaneceram não vendo, eu e você hoje precisamos permanecer, porque a gente não viu, mas a gente sabe que ele veio. E a gente está debaixo de uma promessa que ele vai voltar. E nós precisamos nos agarrar nessa promessa, nessa esperança vindoura e transmitir essa verdade a todos aqueles que nós encontramos. E primeiramente transmitir ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Peço perdão de uma forma tão fluida. Eu espero que algum dia eu possa ir, talvez, nas igrejas de vocês ou encontrar vocês pessoalmente para poder falar mais, né? A história de Deus, ela é cheia de, eu chamo de tocas de coelho, que você entra, né? E existem muito mais assuntos, mas eu creio que aquilo que nós ouvimos nessa noite é o tamanho da responsabilidade que Deus quer para a gente nesse tempo.
Então, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo complete com aquilo que eu não consegui falar. Amém. Ô, Márcia, Amém? a Aline, ela Oi. levantou a mão. Você tem uma pergunta, Aline? A sua mão está levantada aqui? Ou foi sem querer, não sei. Foi aplaudir, né? Ou talvez você foi aplaudir. Mas, ô, Márcia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado pelo seu coração, pelo seu empenho. Dá para ver a sua paixão no compartilhar. E você... A Aline tá falando que foi sem querer mesmo. E você se dispôs a trazer aquilo que você tem vivido, né? As marcas que você tem carregado. E nós agradecemos como turma. Muito obrigado por você fazer parte. E que Deus continue te abençoando, abençoando seu casamento, abençoando seu ministério. Nós estaremos orando por você e Amém. que venham mais oportunidades, viu, amiga? Muito, muito obrigado. Amém. Gente, se quiserem saber mais, vai visitar uma João, fazer uma escola da Bíblia, estudar mais, e, com certeza em outras oportunidades que Deus dê para a gente esse tempo para a gente falar mais. Gente, no grupo dos alunos eu vou mandar o Instagram da Márcia, o telefone dela de contato também. E para que vocês entrem em contato com ela se tiver mais dúvidas, se quiser conversar mais, saber o que ela tem feito, o que ela tem feito com a família, o ministério dela. Eu vou mandar tudo certinho lá no grupo para vocês não perderem o contato com essa mulher de Deus aí, tá bom? Sim. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma parte da história, do que eu falei, o que eu não falei, vocês podem estar mandando, que eu vou ter o prazer de responder. Amém. Obrigado, Amém. Deus Márcia. abençoe, gente. Gente, vocês permaneçam aí que eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a você que participou até o final, tá? A gente vai tentar acabar todos